se deve única e exclusivamente a esses fatores. E que toda ação humana que a gente está fazendo aqui na Terra não faria nem cosquinha nos efeitos astronômicos. Mas a maior parte da comunidade científica discorda. E aí entra em cena, né, o principal efeito relacionado ao aquecimento global é o efeito estufa. Relembrando aqui o que é o efeito estufa, na nossa atmosfera, em certa altura aqui, a gente tem uma camada com a presença marcante de gás carbônico, CO2. E o CO2 tem uma propriedade muito peculiar, que é o seguinte: quando a luz branca do Sol atravessa essa camada, o CO2 ele é transparente à luz branca do Sol. Então essa luz chega aqui na Terra. Só que a Terra absorve essa energia e quando a Terra emite de volta para o espaço, ela faz isso numa frequência do infravermelho. E aí o CO2, o mesmo CO2 que deixou a luz branca passar, agora ele tem a propriedade de refletir o infravermelho. Então manda de volta grande parte dessa radiação de volta para a Terra. E é isso que mantém uma temperatura de equilíbrio aqui na Terra. Então, no primeiro momento, é importante frisar isso, o efeito estufa ele é essencial, ele é importante para o equilíbrio do planeta. O problema começa quando a nossa poluição começa a alterar esse equilíbrio, porque você tem os processos naturais, fotossíntese, respiração, decomposição, vulcanismo terrestre, etc. e tal, e você tem a queima em larga escala, né, de combustíveis fósseis. E aí entra em cena toda essa discussão, qual é o peso do fator humano nessa equação. Bom, as conclusões que isso é um assunto muito polêmico, não é fácil, os modelos matemáticos são complicados, as simulações computacionais também, são muitas variáveis, mas você tem aqui algumas conclusões que já são meio que consenso entre a maior parte da comunidade científica. Primeiro, o balanço das evidências sugere uma influência humana discernível no clima global. E o segundo, o aquecimento do sistema climático é inequívoco. Então a gente tem um certo consenso aí. E a gente está vendo nas últimas décadas, além de estar vendo, as simulações computacionais também faz previsões disso, a gente está vendo aí o tempo de derretimento, calotas polares, geleiras secas, inundações, furacões, aumento da temperatura média global, aparecimento de novas doenças. O próprio Aedes aegypti se beneficia com o aumento da temperatura média, porque ele não vive abaixo de uma certa temperatura. Bom, isso tudo já é muito preocupante. Agora, o que é mais preocupante ainda está por vir. Se você pega os modelos científicos e simula computacionalmente o que vai acontecer para o final deste século, a gente está falando aí até 2100, você passa a ter previsões de falta de água, desaparecimento de florestas, dificuldades de fazer agricultura, intensificação de doenças, fora todos os desdobramentos políticos, geopolíticos que possam aparecer a partir daí. Os modelos, a previsão otimista desses modelos diz o seguinte: se todos os governantes se conscientizarem, a gente consegue segurar até 2100 um aumento de temperatura de 2 graus, talvez 1,5, seria o melhor quadro. Agora, se o pior quadro poderia chegar a 4, 5 graus, aí seria realmente uma tragédia. Bom, para nossa sorte, a gente tem vários governantes no mundo que estão muito preocupados com isso, né? Eles se reúnem na conferência da ONU e, recentemente, a maioria dos países acabaram de assinar um acordo muito importante, que é o Acordo de Paris. É talvez o acordo mais importante depois do Protocolo de Kyoto. E a meta dele é o seguinte: prever ações de redução de poluição em cada país, para a gente tentar um aumento de temperatura abaixo de 2 graus, até 2100. Ou seja, tentar ir na melhor previsão. E aí você tem, a cada 5 anos você tem que rever as metas, porque se passou 5 anos, não foi feito o que foi prometido, você vai ter que reduzir mais. Então tem que ser uma coisa contínua.
Os países ricos têm que fazer uma doação de 100 bilhões aos mais pobres para ações de combate à poluição. Bom, os Estados Unidos assinou, a China assinou, a Índia assinou, os grandes poluidores assinaram. Isso já é uma coisa importante, lembrando que os Estados Unidos abandonou o protocolo de Kyoto por causa da sua economia. E aqui a gente vê uma imagem comovente do secretário norte-americano com a sua netinha assinando um acordo, só que existe uma cláusula muito complicada nesse acordo, que foi uma exigência imposta pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos só assinou o acordo com a inclusão dessa cláusula. Primeiro, cada país estabelece a sua própria meta. E segundo, não é obrigatório o cumprimento da meta. Foi a condição imposta pelos Estados Unidos para assinar. Mesmo assim, gente, tem um aspecto positivo. O acordo só passa a ter validade oficial quando o somatório de países que assinaram corresponder a 55% da poluição. Então, só o fato dos Estados Unidos assinar, já são 20% aí só da parte dele, então a gente já praticamente já chegou nos 55%. Mas realmente é um pouco complicado, né? Ano passado tem um grupo lá na PUC, um grupo de astronomia e astrofísica chamado Gaia, que eles realizaram um ciclo de debates chamado Quarta Cósmica, onde eles debateram a questão da sustentabilidade da Terra em uma perspectiva cosmológica. Será que esse modelo de desenvolvimento que todos buscam é compatível com a sustentabilidade do nosso planeta? Eu destaquei aqui algumas informações que eu tirei dessa palestra. A primeira delas, os 20% das pessoas mais ricas do mundo consomem 82,4% dos recursos naturais, enquanto os 20% mais pobres consomem apenas 1,6%. As 3 pessoas mais ricas do mundo acumulam mais riqueza que todas as pessoas dos 48 países mais pobres do mundo. Se toda a população do mundo tivesse um nível de consumo igual ao dos Estados Unidos ou do Japão, em 2030 já teríamos gasto, em termos de recursos naturais, 5 planetas iguais à Terra. Então essa é a equação, né? Então a questão do desenvolvimento econômico com a questão da sustentabilidade da Terra. Se a coisa está feia por aqui, agora a gente vai viajar um pouco, justificando até o título da palestra, né? A Terra vista de longe. Então vamos distanciar e ver se as coisas melhoram um pouco. Para começar, eu vou mostrar para vocês um vídeo para a gente ter a noção do tamanho das coisas, o tamanho da Terra comparado ao tamanho das coisas. Se eu falar os números aqui em quilômetros, não vai adiantar nada. Nossa cabeça não entende. Então eu prefiro mostrar um vídeo que vai dar uma ideia do nosso tamanho. Mercúrio, primeiro foi a Lua. Júpiter. Luas de Júpiter e Saturno. Os planetas anões. Agora vai começar a ignorância. Preparem-se.
estrelas que estão aí no céu, que a gente vê todo dia. Tá cheio. Deu para sentir o drama da brincadeira? Bom, uma vez que a gente já tem noção de tamanho, a gente já está chegando na reta final, daqui a pouco eu vou pedir para apagar todas as luzes, surge uma segunda pergunta importante. Bom, o tamanho a gente viu. Agora, quantas estrelas existem no universo? Será que o Sol, para a gente ver como é que o Sol está nesse universo. Então, para começar, aqui tem uma imagem da Via Láctea, e cada pontinho desse é uma estrela. Esse borrão aqui é uma região que tem tanta estrela que você vê esse borrão de luz. O Sol está aqui. O Sol é um pontinho aqui. Para quem já achava ruim a gente não ser o centro do sistema solar, nós moramos na periferia da Via Láctea. Bom, a primeira pergunta que surge é: será que existem quantas estrelas na Via Láctea? Bom, devido ao tempo eu vou só falar direto aqui quantas estrelas são. A gente sabe, a gente tem o telescópio espacial Hubble, a gente sabe que só na Via Láctea existem da ordem entre 200 e 500 bilhões de estrelas. Mas como eu disse, não adianta falar número em astronomia, a nossa cabeça não foi feita para entender isso. Então a gente vai fazer uma analogia. Vocês estão vendo uma piscina olímpica. Se você esvazia essa piscina e enche essa piscina completamente de areia do grão mais fino, o número de grãos de areia tem a mesma ordem de grandeza do número de estrelas da Via Láctea. Então, quantas estrelas tem na Via Láctea? Uma piscina olímpica cheia de areia. Cheia de areia. Bom, e aí você faz a segunda pergunta, isso é só na Via Láctea. Para eu saber o número de estrelas do universo, eu preciso ter uma estimativa do número de galáxias. Se eu assumir que cada galáxia tem um caminhão de areia, se eu souber o número de galáxias, dá para ter uma ideia. Bom, aqui está o Hubble. O Hubble fez uma imagem onde cada ponto desse que vocês estão vendo é uma outra galáxia. Com isso foi possível contar pelo menos quantas galáxias que o Hubble consegue ver. Pode ser que tenham mais, mas que é possível do Hubble ver são aqui da ordem de 100 bilhões de galáxias, quase uma piscina de areia de novo. Então, quantas estrelas eu tenho? Uma piscina de areia ao quadrado, porque cada galáxia, então, e o Sol é um grãozinho de areia desse. Tudo certo, Sidão? Só de boa. Bom, vocês estão vendo uma imagem. Aqui a gente tem a Estação Espacial Internacional. Esse é o único astronauta brasileiro. Ele se chama Marcos Pontes. Ele participou de uma missão, foi num foguete, trabalhou aqui dentro da Estação Espacial. A cada 90 minutos ele dava uma volta na Terra. Ele inclusive esteve aqui no Cefet, num evento, alguns anos atrás, dando uma palestra aqui. E ele é o brasileiro, na minha opinião, o mais sortudo de todos, porque é o cara que teve a melhor visão do nosso planeta, pelo menos, entre os brasileiros. E aí aquela ONG do Panda, WWF, perguntou para ele: qual foi o sentimento que você teve vendo a Terra lá de cima? E aí eu vou compartilhar com vocês o sentimento que ele teve. Eu sou o primeiro astronauta brasileiro, o primeiro astronauta de nacionalidade única, profissional do hemisfério sul do planeta Terra. E eu tenho muito orgulho de participar desse relatório Planeta Vivo e poder passar a minha visão da Terra. Acho que todo mundo me pergunta isso, Qual que é a sensação, o que você sente e o que você imagina quando você olha para a Terra e vê tudo isso que nós temos aqui, lá de cima, do espaço. É uma sensação e tanto.
É uma sensação que é uma mistura de ficar impressionado e é uma mistura também de preocupação. Impressionado porque a Terra é maravilhosa. A gente dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. Então a gente tem nessas órbitas, na estação espacial, a chance de olhar toda essa geografia, toda essa beleza que a gente tem. São oceanos, desertos, florestas, cidades e tudo mais que nós temos aqui no planeta Terra. Mas por outro lado, embora toda essa beleza seja realmente marcante, surge uma preocupação. E a preocupação é que até quando a gente vai ter esse planeta desse jeito? Será que o que a gente faz hoje em dia é inteligente com relação ao planeta? A gente se orgulha muito da nossa tecnologia, da nossa capacidade intelectual em criar máquinas, criar muitas coisas. Será que a gente é capaz de criar coisas que sejam integradas com o planeta Terra, que a gente consiga ter qualidade de vida, mas ao mesmo tempo preservar os nossos recursos, reutilizar esses recursos, ou fazer as coisas de maneira que nós tenhamos para as futuras gerações ainda um planeta do jeito que eu vi lá de cima, um planeta bonito dessa forma? Quando a gente olha para as nossas cidades lá de cima, elas parecem cicatrizes. E essa é uma sensação estranha, é um contraponto assim, do que a gente imagina. Tem certo orgulho de falar, nós criamos essas cidades. Será que a gente é capaz de criar cidades que sejam mais integradas nessa pele da Terra e que fique como se fosse um desenho e não uma cicatriz, vamos dizer assim? E eu acredito muito nos jovens. Eu acredito que os jovens, através da educação, eles podem mudar essa história. E ainda há tempo de mudar essa história. Essa é a boa notícia. A gente consegue mudar. Desde que a gente comece, desde agora, a mudar os nossos hábitos, mudar o nosso comportamento, mudar a maneira como nós encaramos, inclusive o que a gente compra, o nosso consumo e tudo mais. É possível, sim. Quando você visita uma Amazônia, por exemplo, uma região amazônica, é uma coisa maravilhosa. E você fala assim, olha, será muito bom se o meu tataraneto puder vir aqui e encontrar essa floresta ainda melhor. Essa é a minha esperança, que a gente tenha cada vez mais jovens interessados, cada vez mais jovens inteligentes, criando tecnologias inteligentes e que a gente possa ter um planeta para sempre, vamos dizer assim, para as futuras gerações. Essa é a minha esperança. Gente, as grandes cidades lá de cima parecem o quê? Cicatrizes, né? Bom, agora a gente está chegando no momento final. Essa é uma imagem, talvez a imagem mais importante, ou mais emocionante, pelo menos, da história da astronomia. Essa sonda aqui, sonda Voyager 1, em 1990, é uma sonda que viajou pelo Sistema Solar, cumpriu a sua missão, fez os experimentos que tinha que fazer, e ela já estava para se aposentar, para ser desativada. E aí o Sagan, da série Cosmos, que trabalhava na equipe da NASA, dessa missão, fez um último pedido. Essa sonda já estava nos confins do Sistema Solar, bem além de Saturno. E aí ele fez um último pedido. Vamos pedir para a sonda virar para a Terra, de lá, de onde a Terra nunca foi vista antes, e bater uma foto. E a foto que ela tirou, vocês estão vendo aqui esse círculo, estão vendo um pontinho aqui dentro desse círculo? Esse pontinho é onde nós estamos. E essa foto recebeu o nome de Pálido Ponto Azul, e foi uma foto tão marcante que inspirou o Sagan a escrever um livro de reflexões chamado Pálido Ponto Azul. Eu trouxe para vocês uma pequena reflexão desse livro e quero convidar vocês para viajar junto comigo. Vou pedir ao Adelson para apagar todas as luzes e aí a gente fecha a apresentação. Uma coisa importante. É importante que vocês prestem atenção na reflexão olhando fixamente para o pálido ponto azul. Isso é muito importante. Preste atenção na mensagem olhando para o ponto. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes.
Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui, é nosso lar, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos.
Bom, gente, essa é uma imagem mais recente de outra sonda 2013 mostrando o par do ponto azul, e eu agradeço a atenção de todos vocês. A sugestão, que eu até conversando com o professor Adelso, como a gente vai ter observação daqui a pouco, é de abrir para 2 perguntas no microfone, e depois eu fico aqui embaixo para bater um papo com quem quiser, para já liberar, né, a turma para observação. Pode ser? A gente abre, se tiver alguma pergunta, 2 no microfone, e depois a gente libera quem quiser ir para observação, e aí eu fico aqui se mais alguém quiser bater um papo. Boa tarde, André, de Eletrotécnica. Professor, a idade da Terra, pelo que eu estudei, foi estimada por causa do tempo de meia-vida do urânio. E a idade do Sol, como é que foi estimada? A idade do Sol, você tem os modelos, né, da física, a teoria da física, que você tem ali o processo de fusão nuclear, né, a relatividade geral do Einstein. Então, eu acredito que vem, porque na verdade, a gente veja bem, a gente está falando com propriedade que tal estrela morre assim, tal estrela morre assado, mas a gente está falando de ciência, pelo menos nesse nível. A relatividade geral do Einstein veio tem mais ou menos 100 anos, e a gente fala com propriedade danada, quer dizer, a gente nunca viu nenhuma mísera estrela viver isso tudo, né? Nós estamos acompanhando aqui centenas de anos e falando com propriedade de uma vida de bilhões de anos. Então o que a gente tem são estatísticas, a gente criou essa estrela, é o futuro daquela, que é o passado daquela e tal, e uma teoria física, né, que prevê, que faz uma previsão do que vai acontecer com essa estrela, de quanto tempo isso vai durar e etc e tal. E a gente confronta essas teorias da física com, né, essa parte estatística e também. Então é uma coisa mais, André, né, uma parte mais teórica mesmo. Eu não sei se tem alguma evidência direta, você sabe, Sidão? Se tem alguma coisa, é teoria mesmo, né? Pessoal, a gente tem a taxa de queima de hidrogênio, de transformação de hidrogênio em hélio, aí você faz uma extrapolação, mas é um modelo. A taxa de queima de hidrogênio e hélio, através dessa taxa, você comparando com o modelo teórico, você tem como aferir a idade. Então, na verdade, é claro, você tem a teoria, né, e algumas medidas que corroboram com isso. Mais alguém, gente? Ninguém? Então tá. Então, Sidão, tudo ok lá na pista de atletismo? Nós não. Bom, quem quiser então, e o tempo, como é que tá? Ou o Sidão vai passar umas orientações aqui. A gente tem lá 5 telescópios, tá? O que está dando para ver melhor é a Lua. Só que Júpiter também está dando para ver. Daqui a pouquinho Saturno vai aparecer e Marte também. Só que tem um problema da Lua e Júpiter. A Lua está muito a pico. Aí a gente fala que está a zênite. Então a observação você tem que ficar meio que, sabe, torto, ou então sentar no chão. Não. Mas está muito bonita a Lua, que ela não está na fase cheia, está dando para ver bem detalhe o contraste das crateras. E Júpiter está legal pra caramba, está dando para ver as 4 luas. Valeu. E daqui a pouquinho Saturno, assim que umas nuvenzinhas saírem de lá, faz boa. Tá? Então pode ir lá. Beleza, gente.